Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia. Hoje celebramos com alegria a memória de Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa d'Ávila, uma das maiores santas e místicas da história da Igreja. Nascida em 1515, na Espanha, Teresa viveu uma fé ardente, profunda e prática. Mulher de oração intensa e de grande inteligência, dedicou sua vida à reforma do Carmelo, buscando devolver à vida religiosa o espírito de pobreza, silêncio, fraternidade e contemplação. Em suas obras, especialmente em O Livro da Vida e O Castelo Interior, Teresa nos ensina que o caminho para Deus passa pela oração sincera, pelo autoconhecimento e pelo amor verdadeiro. Ela dizia: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. É com esse espírito que nos aproximamos do Evangelho de hoje, no qual Jesus nos convida a uma fé que vai além das aparências e nos chama à autenticidade do coração. No Evangelho, Jesus denuncia a atitude hipócrita dos fariseus e mestres da lei. Eles eram zelosos nas observâncias externas. Pagavam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas esqueciam o essencial, a justiça e o amor de Deus. Cristo não condena o cumprimento das leis religiosas. Ele diz claramente: vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. O problema é a inversão de valores. Quando a religião se torna uma fachada, um conjunto de aparências que esconde um coração distante de Deus. Jesus também critica o desejo de destaque. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. E conclui com palavras fortes: sois como túmulos que não se veem. Por fora, há aparência de pureza, por dentro, a morte espiritual. Por fim, ele volta-se aos mestres da lei: colocai sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. O Senhor denuncia a incoerência de quem exige dos outros aquilo que não vive. A fé, para Jesus, deve ser um testemunho encarnado, não uma máscara. A primeira leitura da missa de hoje, da carta de Paulo aos Romanos, complementa maravilhosamente o Evangelho. O apóstolo adverte: quem és tu, homem, para julgar os outros? Quando julgas, condenas a ti mesmo, pois fazes as mesmas coisas que condenas. São Paulo recorda que Deus não faz acepção de pessoas. Ele julga a cada um conforme as suas obras, não pelas aparências ou pelos títulos religiosos. O apóstolo denuncia a hipocrisia de quem julga o outro enquanto vive na incoerência e exalta a bondade e paciência de Deus que nos conduz à conversão.
Assim, tanto o Evangelho quanto a leitura apostólica nos alertam para o mesmo perigo, o da religiosidade exterior, que se esconde atrás de rituais e moralismos, mas não se converte de coração. São Paulo e Jesus falam com a mesma voz. O verdadeiro culto a Deus nasce de uma vida justa, humilde e amorosa. Santa Teresa de Ávila viveu exatamente essa coerência entre fé e vida. Ela experimentou períodos de superficialidade espiritual, mas após uma profunda conversão interior, entregou-se totalmente ao amor de Cristo. Sua vida foi marcada pela busca da verdade interior, algo que o Evangelho de hoje exige de nós. Teresa dizia que a humildade é a verdade, pois consiste em reconhecer quem somos diante de Deus, nada, mas infinitamente amados. Enquanto os fariseus se preocupavam com as aparências, Teresa ensina que o verdadeiro encontro com Deus acontece no silêncio do coração, onde o Espírito Santo transforma nossas motivações e purifica nosso amor. Seu exemplo é um antídoto contra a hipocrisia espiritual. Ela não buscou elogios nem reconhecimento, mas a fidelidade ao amor divino. Hoje também recordamos o Dia do Professor, e não poderia haver evangelho mais providencial. Jesus fala dos mestres da lei, denunciando aqueles que ensinam sem viver o que pregam. Essa crítica se transforma em convite e bênção para todos os professores que, como verdadeiros mestres, não impõem fardos, mas ajudam seus alunos a crescerem em liberdade, sabedoria e verdade. Ser professor é, de certo modo, participar da missão divina de formar corações. É mais do que ensinar conteúdos, é inspirar, iluminar, acompanhar. Os mestres de hoje são chamados a ser educadores da alma, não apenas da mente, testemunhas de esperança, não meros transmissores de informação. Assim como Santa Teresa formou gerações de religiosas com amor e firmeza, o professor cristão é convidado a educar com paciência, coerência e ternura, mostrando com a própria vida o que ensina com palavras. Rezemos assim. Senhor Jesus, Mestre da verdade, purificai o nosso coração de toda hipocrisia e vaidade. Dai-nos a graça de viver uma fé coerente que se manifeste na justiça e no amor. Inspirai-nos no exemplo de Santa Teresa de Ávila, mulher de oração, coragem e sabedoria, para que também nós busquemos a santidade na sinceridade do coração e no amor ao próximo. Abençoai, Senhor, todos os professores, mestres da mente e do espírito, que dedicam a vida a formar novas gerações. Concedei-lhes paciência, alegria e fé. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da vida interior, rogai por nós. Assim seja. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.